Fala aí, nação rubro-negra, tudo beleza? Jornalistas falam sobre novos reforços do Flamengo e mais. Bora conferir. Do Zé Boto. O Zé Boto está fazendo nada diferente daquilo que era feito pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel. Sejamos sinceros, não é uma defesa da antiga gestão, nem um ataque à atual gestão, apenas mostrando que nada mudou. Aliás, essas contratações são viabilizadas porque o BA herdou da gestão, da qual ele fez parte, inclusive, um elenco muito caro. De onde sai o dinheiro? As vendas de Alcaraz, comprado na gestão anterior. Aliás, venderam até mais barato do que compraram, um negócio muito questionável. Gerson, Wesley, Fabrício Bruno, por exemplo. Né? Então entrou dinheiro, está entrando dinheiro, e aí viabiliza contratações. E até reposições para jogadores que saíram, como Gerson, Wesley, que saíram recentemente. O Boto não está inventando a roda, o Boto não está fazendo um trabalho inédito no Flamengo, não é ele que está colocando o Flamengo no mercado internacional. Em 2019, o falecido superagente Mino Raiola recebeu os dirigentes do Flamengo para negociar a contratação de Balotelli, que acabou não acontecendo, porque o italiano, na última hora, pediu mais dinheiro e o Flamengo falou, não, aí não vai. E acabou não tendo um acordo. Para a sorte do Flamengo, né? Porque o Balotelli não jogou nada desde então e não joga nada desde aquela época. Era um pedido do Jorge Jesus na época, um centroavante, eles foram atrás do Balotelli. Então o Flamengo já frequenta essa roda de clubes europeus há muito tempo. O Flamengo contratou, vamos lá, Gabigol junto à Inter de Milão, Pedro junto à Fiorentina, Gerson junto à Roma e depois junto ao Olympique, que vendeu e comprou. E por aí vai. Trouxe Felipe Luiz e Rafinha em final de contrato saindo de Bayern Atlético de Madrid, trouxe o Diogo Alves depois que ele se desligou do Valência. O Pablo Mari mesmo era do Grupo City, era da segunda divisão, emprestado ao La Coruña, mas pertencia ao grupo do Manchester City. Então o Flamengo já frequenta essa roda desde 2019, até antes um pouco, né? Se a gente pensar ali, nem não é mercado europeu, mas o Vitinho veio em 2018 do CSKA, em 2017 o Flamengo contratou o Everton Ribeiro lá nos Emirados Árabes Unidos. O Flamengo já frequenta a roda dos times europeus contratando há mais tempo. Não é o Zé Boto, porque ele é português, que ele é europeu, que ele conhece, nada disso, cascata. Ele está fazendo um trabalho parecido agora com aquilo que era feito. E é necessário. É necessário. O erro, por exemplo, da contratação do Mickey Johnston foi trazê-lo sozinho. Se traz essa semana agora, olha, além desse pacote de nomes aqui mais pesados, Jorginho, Saul, agora o Samuel Lino, e antes veio o Danilo, né? E o Carrascal, que também está Emerson Royal. Aí no meio tem lá o escocês, que ele é escocês, né? Ele joga na seleção da Irlanda, mas ele nasceu na Escócia. Ah, tudo bem, o cara para compor elenco. Vamos ver se esse campeão aí consegue fazer alguma coisa. Mas aí trouxeram o cara sozinho, foi uma lambança. O pessoal falou, peraí, Juninho que veio do Azerbaijão, agora o cara vem da segunda divisão na Inglaterra. A torcida chiou e eles mudaram o perfil das contratações. Não estou aqui criticando o trabalho do Boto, só estou dizendo que ele não está inventando a roda. Não é ele que está colocando o Flamengo nesse patamar, gente. Não caiam nessa. Tá? Ele está fazendo o trabalho dele. Tá? E trazendo bons jogadores, né? Alguns a gente pode questionar. Eu acho muito dinheiro pelo Carrascal, por exemplo. O Samuel Lino é um jogador valorizado, que tem mercado. Então, se você quiser trazer um jogador desse tipo, você vai ter que gastar mais dinheiro. Né? Ele não é um lateral, ele foi lateral, ele joga como ponta, jogou a temporada como ponta, a outra também. Agora, ele faz o corredor inteiro, né? Eu acho que por isso a valorização e a tentativa do jogador. Ele é aquele ponta que vai voltar até o campo de defesa, fazendo todo o corredor. Como, aliás, o Wesley, que é lateral, também faz o corredor inteiro, de fora a fora, fora a fora. Esses jogadores são valorizados e importantes no futebol de hoje. Eu já disse há meses que o Flamengo vende, se tiver proposta, com o maior prazer, o Cebolinha e o Michael, são jogadores que estão... É como se estivesse numa prateleira virtual. E aí, vai levar? Chegando a proposta, vai vender, isso aí já está há muito tempo mapeado, ao contrário do Luiz Araújo, do outro lado, que joga mais pela direita, e do Plata, né? Os dois pontas da direita, esses dois, Plata e Luiz Araújo, valorizados. Cebolinha e Michael, disponíveis. Isso já tem 3, 4 meses que eu falei aqui e continua sendo assim. E a vinda do Samuel Lino só reforça essa tese, porque é ali que ele joga, né? É caro, eu acho que é muito caro, mas a realidade do mercado é essa, como o Vitor Roque foi muito caro. É uma tentativa também de dar uma resposta, né, digamos assim, de mostrar força, poder do Boto, do BAP, né, do Flamengo. Vejamos aí como é que o rapaz vai se sair. Ele mal passou pela base do Flamengo, né? Na Copa São Paulo, inclusive, quando foi campeão em 2018, ele nem foi relacionado para a final. Ele não se adaptou, voltou para o São Bernardo, então não é que ele passou pelo Flamengo, ele mal passou pelo Flamengo, ele na base ainda, não acabou não se adaptando e fez sua carreira internacional. Hoje é um outro jogador mais maduro, que se valorizou, se destacou. Teve uma temporada melhor que foi a temporada anterior, mas não significa que ele foi mal nessa temporada. O Atlético foi mal nessa temporada e o Atlético está liquidando seu elenco.
E contratando vários outros jogadores, né? Por isso que o Saúl veio para o Flamengo, o Depou foi para os Estados Unidos e agora eles venderam o Samuel Lino para o Flamengo. Não dá para dizer que o Boto fez um negócio da China. Ele pagou o valor de mercado do jogador. Tá? O negócio da China seria, por exemplo, negociação boa o Flamengo fez com o Pedro, lá em 2020. Pegou emprestado, o jogador ficou um ano emprestado, já com tudo amarrado, valor da multa rescisória, forma de pagamento. Se o Pedro fracassasse, devolvia para a Fiorentina. Como ele veio bem, o Flamengo foi lá, pagou a primeira parcela comunicando, ó, o jogador é nosso. Depois pagou as subsequentes e ficou com o atleta. Então não acho nem que foi uma negociação assim brilhante. Seria fantástico se ele conseguisse, de repente, trazer esse jogador por um valor mais baixo. Ele está pagando o valor de mercado dele. É mais ou menos isso que custaria se o Napoli fosse contratar. Ia pagar aí 20 e poucos milhões. É 22 mais 2 de bônus. Não chega a 25, não. Até 2 de bônus. Né? Então, esse é um jogador que chega valorizado. Vai chegar, a exemplo do Vitor Roque no Palmeiras, muito cercado de expectativa e esperança. Ele vai ter que fazer mais ou menos o que fez, digamos, ano passado Luiz Henrique no Botafogo, para citar um outro ponto. O cara que chega e faça a diferença. Decida jogos. Ele vem com essa missão. É o cara para abrir defesa fechada, é o cara para driblar nas duas direções, para driblar no espaço curto e criar situações de perigo para o adversário e fazer com que o Flamengo vença jogos. Esse é o papel desse rapaz. Ele chega, não se iluda, quantas assistências, quantos gols, ele vai ter que fazer o quê? Correr de ponta a ponta, voltar marcando quem cai pelo setor e ter fôlego para atacar. Por isso ele foi contratado e foi mapeado. A diferença que eu vejo das contratações atuais em relação aos tempos do Marcos Braz e do Landim, é que eu vejo contratações mais com viés mais técnico, porque o Boto tem um viés mais técnico, ele foi treinador, ele é um cara do scout, ele tem uma visão do futebol, acho que mais técnica do que o antigo diretor, vice de futebol, melhor dizendo, né? Então, as contratações têm uma explicação de perfil do jogador e do que se espera deles. E elas são feitas, são feitas em conjunto com a opinião do treinador. Porque o Carrascal, a mesma coisa, eles querem um cara que possa jogar por dentro, pelo lado e que drible espaço curto. O mesmo acontece com o Samuel Lino. Zinho e jornalistas falam sobre a vitória do Mengão em cima do Galo. Uma chance, hein? Meu Deus do céu. O Zé Elias depois vai comentar esse lance ali do Rony, porque tinha um gol todo ali aberto. Mérito do Varela, tudo bem. E o Flamengo variando, né, cara? Bola parada, não dá no toque de bola, na qualidade técnica que é um absurdo, com um elenco maravilhoso, vai na bola parada porque tem zagueiros que decidem. Na quarta-feira foi o Léo Pereira, né, contra o Bragantino. Aí ontem foi o Léo Ortiz, né? Uma cabeçada, um cruzamento maravilhoso também do Luiz Araújo, né, que entrou no jogo. Ou seja, é um repertório. E o bom é que vai ter bis, né? Quinta-feira tem os dois jogando na Copa do Brasil, foi um ensaio. O Cuca montou um esquema diferente, a gente vai falar aqui também, e que segurou ali o Flamengo boa parte do jogo, teve a sua chance também. Mas jogaço, né? E o Flamengo volta à liderança merecidamente. Felipe, com um cenário novo, o estúdio da ESPN no Rio de Janeiro, hein? Vem comparar. Calma, gente, não tem É porque eu vou acionar o Zinho, porque eu concordei com o que ele disse. É incomparável, é líder em relação ao Cruzeiro com um jogo a menos, joga muito bem, mas o jogo foi taco a tacozinho. Opa, agora ficou chato. Foi. Calma. Tem vezes que fica Pula chato. isso, vamos lá. Taco a taco, ponto. Zinho, aí, vamos lá. Taco a taco é muito chato. Mais uma chance. Foi pau a pau. Tetra. Tetra. Não, Não. também é perigoso. Pau a pau Foi. também é perigoso. Taco a taco, tetra. Mas vamos lá. Zinho, eu queria te... E olha que eu tô quieto, não tô falando nada, hein? A culpa não é minha, você vê, né? Zinho, vamos lá, vamos falar da vitória do Flamengo e da liderança, Zinho. Não, assim, merecido o Flamengo quem propôs o jogo. Isso aí a gente não está discutindo. O Flamengo jogando em casa, com o Maracanã lotado, uma festa. O Felipe Luiz, né, colocando Plata pelo lado direito. A gente vê o gol aí que o Rony perdeu, né? Ele, nessa disputa pela bola, ó, ele escolhe um canto. Muito mérito do Varela, todo mérito para o Varela também, fez a parte dele. Só que o próprio treinador, o Cuca, ele lamentou, né? Porque o gol estava bem aberto, né? Ele já tinha total domínio. Escolheu a finalização para o lado errado. Tem um jogador muito dedicado. O Varela já salvou gols outras vezes,
né, fez a parte dele, mas a gente está vendo os melhores momentos, principalmente no primeiro tempo. O Atlético Mineiro teve suas chances, bola na trave, teve um modelo de jogo com 3 zagueiros, né, o Scarpa fazendo a ala esquerda, né, que a gente estava naquela dúvida, quem vai ser o ala esquerda, vai ser o Coelho? Não, ele coloca o Scarpa fazendo esse corredor, o Gabriel Menino também fazendo pelo lado direito ali, muito bem armado, organizado e bem defensivamente, tirando os espaços do Flamengo. E teve esse lance aí polêmico, que a gente vai discutir, né, se foi... primeiro o juiz deu pênalti, depois ele volta atrás, dá fora da área, porque, né, pela imagem, né, bem ali no detalhe, mas é fora, mas o Flamengo pede uma expulsão, né, porque seria o último homem, aí ele explica que não, o domínio não foi em direção ao gol, enfim, polêmicas do clássico, mas eu acho que foi um jogo com o Flamengo propondo, com o Flamengo tendo mais a posse, o Flamengo buscando mais o gol, mas sem ter a chance clara, porque a defesa do Atlético Mineiro, o comportamento tático do Atlético foi muito bom. A marcação individual em vários setores, o Cuca ele faz muito isso, e nessa marcação individual ele tirou a bola do próprio Arrascaeta, que o Arrascaeta não fez um grande jogo, muito pela marcação bem feita pelo Atlético. O Pedro encaixotado nos zagueiros, sobe e marca bem essa subida das alas também, tenta bloquear a saída do jogo do Jorginho. O Cuca foi muito bem na sua armação tática, o time cumpriu, né, cumpriu muito bem isso, nas chances que teve, nas vezes que atacou o Atlético, teve as suas oportunidades. Achei o jogo muito igual, mas o Flamengo tem repertório, e aí num repertório que puxa do banco, vem Luiz Araújo, né, faz algumas mudanças, o Alan sai porque está com cartão, coloca o garoto Everton Araújo para segurar, coloca a velocidade do Wallace Ian, faz mudanças, né? Depois colocou o Juninho, mas no final, Pedro já cansado. Mas o Flamengo com esse repertório, na batida de falta do Luiz Araújo, que é muito boa, escanteio, falta laterais, tem 2 zagueiros que vão à área e são exímios cabeceadores. Aí vai um pouco de cobrança também. Você tem 2 zagueiros altos, Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Pedro. Não tem outros grandes cabeceadores, né? Eu pelo menos não estou me lembrando aqui do que estava em campo no momento. E aí o Cuca colocou o Júnior Santos para marcar, né? Tem uma boa estatura, mas entrou no jogo, é atacante, é diferente. De repente um zagueiro para marcar, os zagueiros para marcar os zagueiros do Flamengo seria melhor. E aí nessa cobrança o Flamengo define o jogo. Num jogo que não teve chances claríssimas assim, né? Para o Flamengo falar assim, foi um atropelo. Não foi. Foi que propôs mais o jogo, teve mais a bola. Mas chances claríssimas foram poucas pela boa marcação do Atlético. Achei o jogo muito parelho.